depois transmitido aos irmãos que não podem estar aqui conosco, ainda nesse período de pandemia. Vamos orar. Santo e eterno Deus, amado Pai, nós queremos te dar graças, Senhor, por esta noite estarmos aqui reunidos para estudar a Tua Palavra. Eu te agradeço, ó Deus, porque o Senhor tem sustentado a nossa vida até aqui. O Senhor tem guardado, ó Deus, a cada família, e nós continuamos, ó Deus, orando e intercedendo ao Senhor por cada familiar, por cada irmão querido, para que o Senhor esteja, ó Deus, assim nos abençoando e fortalecendo a nossa fé, ó Deus, diante de tudo que tem acontecido no mundo, não só no nosso país. Eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor, ó Pai, esteja fortalecendo e sustentando, ó Deus, a vida daqueles que estão, ó Pai, passando por situações complicadas, difíceis. Eu quero te pedir, ó Deus, por aqueles que estão enfermos, nossos irmãos queridos que estão hospitalizados, que estão na UTI nessa hora, ó Deus, ainda em tratamento. Deus, fortalece a saúde, fortalece, ó Deus, a cada um dos familiares, para com fé crer no poder do Senhor, em agir, em trazer cura, em trazer libertação, ó Deus, desta doença. Nós cremos no poder do Senhor e confiamos em Ti. Nossa confiança está no Senhor, que é poderoso para auxiliar os médicos, para dar sabedoria, para trazer cura, ó Deus, e restauração, não só da saúde, como também espiritualmente. Abençoe, ó Deus, aqueles que estão fracos na fé. Nós te pedimos, fortalece, Senhor. Abençoe aqueles, ó Pai, que estão, ó Deus, entristecidos porque está faltando as coisas dentro de casa, porque perderam o emprego, porque não tem salário, porque não tem recursos. Deus, provenha, ó Deus, a todos aqueles que estão passando por dificuldades. Amados e queridos irmãos, que estejam assim, cuidados, guardados e abençoados pelo Senhor. No nome de Jesus que nós oramos, ó Deus, e queremos também nesta noite agradecer pelas bênçãos que o Senhor tem derramado. Obrigado, ó Deus, pela nossa irmã Elaine, pelo retorno, ó Deus, à casa, depois de tantos dias ali no hospital com a sua filha, e agora a Camille está em casa. Obrigado, Senhor. Obrigado, ó Deus, pelas bisnetas da Leonor, ó Deus, do nosso irmão César. Obrigado, Senhor, porque tudo correu bem, o parto foi tudo tranquilo. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem dado esta graça ali a esta família. Obrigado, ó Deus, pelos irmãos que estão aniversariando, ó Deus. Obrigado pelo nosso irmão Misael, por mais um ano de vida. Louvado seja o Senhor em todo o tempo, que tem, ó Deus, sustentado e abençoado o teu povo. Louvamos o Senhor, louvamos o teu nome e reconhecemos as graças e as maravilhas que o Senhor tem dado a cada um dos teus filhos. Em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Podem se assentar. Nós louvamos a Deus por mais esta oportunidade, e hoje infelizmente não temos o violão, para adorar o Senhor, mas temos a Bíblia para louvar ao Senhor, e hoje é o Salmo de número 115 que nós vamos estudar. Então nós vamos ler em forma de louvor e adoração ao nosso Deus também, aonde nós vamos aprender aqui nessa noite a honrar e a glorificar este Deus que é único, e que nesta palavra aqui deste salmo nós percebemos e nós vamos compreender sobre este Deus que é um só. Então, Salmo de número 115 para o nosso estudo aqui desta noite. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá a glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações: onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obras das mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram.
Suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhe sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que fazem e quantos neles confiam. Israel confia no Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. A casa de Arão confia no Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. Confiam no Senhor os que temem o Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. De nós se tem lembrado o Senhor, Ele nos abençoará. Abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão, e Ele abençoa os que temem o Senhor, tanto pequenos como grandes. O Senhor vos aumente bênçãos mais e mais, sobre vós e sobre vossos filhos. Sede benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a Ele aos filhos dos homens. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Nós, porém, bendiremos o Senhor, desde agora e para sempre. Aleluia. Mais um salmo aqui da série de salmos que conclui aí com o aleluia. Desde o Salmo 113, nós estamos vendo aí o encerramento de cada salmo terminar com aleluia. Vamos orar mais uma vez em louvor e adoração ao nosso Deus. Pai, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome dá glória, por amor da Tua misericórdia e da Tua fidelidade, ó Deus. Vem, Senhor, a abençoar o Teu povo com a Tua palavra, que ela seja o nosso alimento, que a Tua palavra seja a luz que nos guia, que a Tua palavra seja, ó Deus, lâmpada para os nossos pés, que a Tua palavra seja, ó Deus, a direção para os nossos passos, para a nossa vida e também para o nosso culto. Que a Tua palavra, ó Deus, seja a direção para conhecermos quem Tu és e também conhecermos quem nós somos. Que a Tua palavra revele, ó Deus, tudo aquilo que nós precisamos saber para viver uma vida santa, submissa e de acordo com a Tua vontade. Em nome de Jesus, Pai amado, faz a Tua obra em nós através da Tua palavra, que o Teu Espírito Santo aplique a Tua palavra ao nosso coração e faça de nós, ó Deus, o Teu povo escolhido, cada vez, ó Deus, mais seleto, mais santo e mais preparado no meio desta geração, no meio do mundo, no meio, ó Deus, de pessoas que ainda não temem ao Senhor. Que assim, ó Deus, a Tua palavra esclareça a nossa mente e transforme o nosso coração e faça de nós, ó Deus, a cada dia mais, ó Deus, consagrados para o serviço do Teu reino. No nome de Jesus, Pai amado. Amém, Senhor. Este salmo é interessante, pois ele vai falar sobre 4 aspectos aqui da nossa vida com Deus e da nossa vida diante deste único Deus. Não há outro Deus que nós devamos adorar, não há outro Deus que devamos buscar, não há outro Deus que seja como o nosso Deus. E como nós já vimos aqui no Salmo 113, 114, que começam a mostrar as maravilhas do Senhor e as coisas que Ele faz e a sua misericórdia, quando no 113 nós vemos aqui no versículo 6, um Deus que mesmo lá do céu se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra, um Deus que ergue do pó desvalido e do monturo necessitado, para sentar ao lado dos príncipes e dos príncipes do seu povo, e faz da mulher estéril mãe de filhos. Que Deus maravilhoso! Um Deus que fez morada no meio do seu povo, como nós vimos a semana passada no Salmo 114, no versículo 2, Judá se tornou o seu santuário e Israel o seu domínio. O mesmo Deus que habita no céu é o Deus que também decidiu morar junto com o seu povo.
e nós vemos isso, mas ao mesmo tempo é um Deus que quando age, estremece toda a terra, como o versículo 7 do 114 nos mostra. Mas é um Deus que nunca deixou de cuidar do seu povo, e mandando água quando o povo pedia, no versículo 8, como nós vimos a semana passada. Este mesmo Deus que está no céu, este mesmo Deus que atua na terra, é este Deus que merece toda a glória, como o versículo 1 do 115 agora diz. Dos versículos de 1 a 3, este salmo ninguém sabe quem o compôs. Alguns acreditam que foi o rei Ezequias, outros acreditam que foi Moisés, outros acreditam que foi Davi, outros acreditam que foi algum levita que saiu ali do cativeiro da Babilônia, e depois chegando ali em Jerusalém, então, e depois da construção do templo, aquele templo não tem mais ídolos como tinha antes da Babilônia. Porque, como nós vemos no livro de Ezequiel, o povo tinha colocado um monte de ídolos dentro da casa de Deus. Havia ídolos na porta, ídolos lá dentro, ídolos pintados nas paredes, como o profeta Ezequiel nos mostra ali no capítulo 8, mostrando quanta barbaridade se fazia ali naquela época, colocando deuses e idolatrias dentro da casa de Deus. E agora, bem provável que a grande maioria dos comentaristas acredita nesse fato, de que foi um levita, depois da Babilônia, que escreveu então o Salmo 115, porque agora ali em Jerusalém, retornando então ali em Esdras capítulo 6, depois da construção dos muros por Neemias e a construção do templo agora em Jerusalém, então aquele templo agora, o segundo templo, depois do templo de Salomão, aquele templo não tem mais ídolos, aquele templo está construído e agora o povo está ali para adorar a Deus, e não existe mais ídolos ali, não existe mais adoração à idolatria naquele lugar. Então se crê que este salmo foi composto ali no tempo de Esdras, aonde eles estão de volta ali em Jerusalém e construíram então novamente o templo do Senhor. Por isso ele começa o salmo aí dos versículos de 1 a 3, e este salmo em Jerusalém, entre os judeus, é cantado de uma forma alternada. Então tem um coral que canta uma parte, aí depois vem todo o povo e canta a segunda parte. Então dos versículos de 1 a 3 o coral canta, dos versículos de 4 a 8 o povo canta, depois o coral volta a cantar nos versículos 9 e 10, 9 a 11, e o povo de Deus canta de novo nos versículos de 12 a 15, depois o coral canta no versículo 16, e 17 e 18 todo o povo canta. Então era uma alternância no canto, aonde tem um coral cantando e depois o povo cantando, respondendo o cântico do coral, né? É algo, deveria ser muito bonito de ver, né? Essa cantoria e essa forma de cantar no meio do culto, né? Deveria ser muito bonito. E aí dos versículos de 1 a 3, então na primeira parte, nós temos então este Deus que merece toda a glória. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Eles voltaram para Jerusalém e agora reconhecem que deu a Deus toda a glória. Diferente daquele momento em que o povo, depois do templo de Salomão, começaram agora a acreditar que eles eram o povo de Deus e que nada ia interferir neles, a arrogância, a soberba, começaram a tomar conta do povo, e o povo acreditar que ninguém ia dominá-los, que ninguém ia interferir nas suas vidas, e começaram a pecar, começaram a errar, começaram a ter as suas vidas como se Deus não existisse,
E aí então Deus vem e manda a Babilônia e destrói a cidade toda, destrói o templo, destrói tudo, tira todo mundo de lá, manda para o cativeiro, todo mundo escravo. Mas agora esse povo que volta, esse povo que agora constrói o templo de novo, eles reerguem o templo, como Ageu capítulo 2 nos diz: a glória da segunda casa será maior do que a primeira, porque nesta casa agora futuramente viria aquele que é a expressão da glória de Deus, Jesus Cristo. Então neste templo agora eles reconhecem: nós não conseguimos construir isso aqui por nossas próprias forças, mas Deus nos trouxe até aqui, Deus fez isso, Deus foi fiel conosco, Deus foi misericordioso conosco. E é interessante que esses dois atributos de Deus aqui, misericórdia e fidelidade, no versículo 1, misericórdia, o pensamento do povo aqui é: Deus, toda a glória seja dada a Ti, porque o Senhor é misericordioso. Isso significa o quê? O Senhor podia ter destruído a gente e não destruiu. O Senhor poderia ter acabado com a gente e o Senhor não acabou. Nós estamos aqui ainda. Judá está aqui ainda. O Senhor foi fiel, o Senhor foi misericordioso. E fidelidade, o Senhor foi fiel, porque antes disso tudo ter acontecido, Deus já tinha falado que isso ia acontecer. Isaías faz essa profecia, de que viria uma nação e destruiria tudo, mas que 70 anos depois eles voltariam. Jeremias falou dos 70 anos e Isaías falou da destruição de Jerusalém. E tudo aconteceu exatamente como Deus disse, ou seja, Ele é fiel. Só nesse versículo 1 aqui, poderíamos ficar aqui a noite inteira falando sobre misericórdia e fidelidade de Deus, quando muitos se esquecem desta misericórdia e desta fidelidade, e acham que merecem glória por causa do nome, por causa de ser uma igreja grande, por causa de várias outras coisas que que foi só pela graça de Deus que conquistaram. Não, toda a glória seja dada a Deus. Paulo, em 1 Coríntios capítulo 10, ele vai dizer: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei para a glória de Deus. Ou seja, tudo que fazemos, se fazemos para a glória de Deus, se fazemos com o intuito de glorificar o Senhor, então isso é válido, isso é boa obra, isso Deus aceita, isso Deus se agrada, que é o que ele vai dizer aí no versículo 3, né? Que já vamos chegar lá. O versículo 2 diz aí: por que diriam as nações, onde está o Deus deles? Como não há ídolos, como não há esculturas de prata, de ouro, de madeira, de pedra, não tem nada ali agora neste templo. Então as nações vizinhas estão ali perguntando: cadê o Deus deles? Onde está o Deus deles? Porque eles têm deuses, mas Israel não tem. Israel não tem Deus. Jerusalém está sem Deus nenhum, à vista das outras nações. As outras nações estão perguntando: onde está o Deus deles? E o versículo 3 então responde: no céu está o nosso Deus. Deus está no céu. E aqui a ideia do salmista não é dizer que Deus se limita a ficar no céu, mas que o próprio céu é criação de Deus. Deus não tem um lugar específico para ficar. Deus não tem um lugar definido no céu aonde Ele habita, porque nem no céu, como nós vimos nos outros salmos anteriores, 113, 114, Ele está acima dos céus, e Ele é o Criador do próprio céu. E aqui então o salmista, com esse intuito, quer dizer: no céu está o Senhor, ou seja, que até o céu é cuidado por Ele, não só na terra, mas no céu também, e tudo faz como lhe agrada. Ou seja, se tudo aquilo está acontecendo, se tudo aquilo está sendo visto pelas outras nações, é porque Deus está fazendo como lhe agrada. É interessante que Calvino,
pensando sobre esta frase aqui do versículo 3, ele traz uma seguinte situação que muita gente se incomoda: tudo lhe agrada, tudo que é feito lhe agrada. Ou seja, a ideia de que nossa vida não é dirigida por coincidências. Nossa vida e a história do mundo não é dirigida por coisas do acaso. Aconteceu porque tinha que acontecer. Aconteceu porque foi uma coincidência. Aconteceu porque eu provoquei isso. Aconteceu porque Deus queria que acontecesse. Tudo está nas mãos de Deus. E tudo acontece como lhe agrada. Pastor, mas até o mal, Deus reverte o mal em bem, como o próprio José lá no Egito entendeu o agir de Deus. Vocês fizeram, ele disse isso para os irmãos, o mal que vocês fizeram, Deus reverteu esse mal em bem. Aos primeiros olhos a gente pode até imaginar: poxa, parece que Deus não quer o meu bem, está tudo indo mal na minha vida. Mas nada acontece que Deus não saiba, ou que Ele não tenha já preparado na nossa vida. E ainda que aquela coisa, aquela situação, aquele evento na nossa vida seja algo que aos nossos olhos pareça ser mal, lá na frente a gente vai compreender. E se lá na frente a gente não entender, como Jó, que não entendeu por que ele estava passando aquele mal, porque até o próprio Deus deu testemunho de Jó, dizendo: ele é um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Por que aconteceu toda aquela tragédia na vida dele? Tinha um propósito de Deus. Tudo ele faz como lhe agrada. Pastor, mas essa pandemia então aconteceu porque Deus quis? Sim, porque Deus quis que na história que 2020 tivesse uma pandemia no mundo inteiro. Deus quis isso. Deus quis isso. E Ele fez com que acontecesse, interferindo na vida dos homens. Se foi provocado pelo homem, se foi provocado pelo mal, se foi provocado pelas catástrofes do mundo, Deus está por trás de tudo isso. Exatamente. Deus faz como lhe agrada. Deus faz o que Ele quer. E ao mesmo tempo, e eu concordo com Calvino, que aqueles que falam que então Deus é o criador do mal, se Ele faz tudo isso e eu vejo isso como um mal, Ele é o criador do mal, então Ele é o criador do pecado. E Calvino diz: esses que falam disso pervertem a palavra de Deus e não entendem como é o Deus que age no mundo. Não sabem, não conhecem, não experimentaram, não se aprofundaram na palavra para conhecer este Deus que merece toda a glória, para saber que este Deus faz tudo como lhe agrada. Então, essa primeira parte dos versículos de 1 a 3, nós vemos então por que Deus merece toda a glória. Porque Ele é misericordioso, porque Ele é fiel e porque Ele é soberano. Porque Ele é misericordioso, porque Ele é fiel e porque Ele é soberano. Tudo faz como Ele quer. Romanos capítulo 9, Paulo vai dizer que Ele tem misericórdia de quem quer. Terei misericórdia de quem eu quiser. E assim Ele salva quem Ele quer. Se Ele faz isso quanto à salvação, o que dirá então do mundo criado? E as coisas que acontecem, e a história das nações. Ele, como Daniel capítulo 2 vai dizer, Ele que coloca reis e tira reis, é Ele que muda as estações do ano, é Ele que faz todas as coisas acontecerem, é Ele que faz o mundo girar em torno do sol, é Ele que faz tudo isso, é Ele que até o próprio Deus que criou o sol e as galáxias. Se esse Deus que controla todo o universo, todos os planetas, e ao mesmo tempo controla também as micro coisas, como um vírus pequeno atuando na vida do ser humano, tirando a vida ou fazendo com que o ser humano compreenda de que ele não tem controle da sua própria vida, porque quem controla tudo é Deus. E nós temos então, nesses 3 versos, essa exaltação, essa adoração, essa honra a este Deus
pelo seu povo nestes versos. Dos versículos de 4 a 8, agora a segunda parte, ele vai mostrar que este Deus, que é misericordioso, que é fiel, que é soberano, não tem nada a ver com os deuses criados pelo homem. Os deuses criados pelo homem, e olha que ele coloca ainda um pouquinho mais ainda, porque ele não fala de madeira e nem de pedra e nem de barro. Ele vai falar do que? De prata e de ouro. Mas ele diz o que? São ídolos. Essa palavra ídolos aí do versículo 4 é para chamar a atenção do povo e dizer assim: eles não passam de coisas criadas. Eles não passam de coisas criadas, são ídolos. Deus não é ídolo. E este Deus que cuida, que controla todas as coisas, que tem o controle nas suas mãos de todo o universo e da vida de todos nós, esse Deus que é misericordioso com o seu povo, que é fiel com o seu povo, ele não é feito de prata e de ouro. É Ele que fez a prata e o ouro. Foi Ele que criou as pedras preciosas. E agora os homens criam deuses com o que Deus criou. Ou seja, a ideia de ídolos aqui é que são obras de mãos de homens, enquanto Deus é que criou o homem. Enquanto Deus cria o homem, o próprio homem agora tenta criar seus próprios deuses. Como Paulo em Romanos capítulo 1 vai dizer, tentando fazer imagens de coisas criadas pelo próprio Deus, de animais, fazendo imagens de animais, fazendo imagens de homens, fazendo imagens de mulheres, fazendo imagens de aves no céu, fazendo imagens de várias coisas. E esses homens então só criam, mas criam um Deus que não tem poder, criam um Deus que não tem divindade nenhuma, criam um Deus que não tem capacidade de fazer nada. E agora dos versículos de 5 a 7 ele mostra aí, tem boca e não falam. Os deuses criados pelos homens até têm o desenho da boca, mas não fala nada. E o nosso Deus fala muito. Lá no Monte Sinai ele disse todos os 10 mandamentos. E o povo, e o texto diz lá que o povo ouviu e tremeu quando ouviu Deus falar. E eles mesmos declararam, testemunharam: nós ouvimos Deus. O povo ouviu a voz de Deus, viu Deus falando em hebraico, falando com o seu povo. E hoje Deus fala aos nossos corações, como os apóstolos diz, Deus tem falado agora pelo seu Filho, por Jesus, e falado a nós também pela palavra. Deus fala conosco. Naqueles tempos, quando o povo saiu do Egito, Deus falava audivelmente, falava das suas promessas, falava das suas ordens, falava das suas alianças. E hoje Deus fala a nós pela sua palavra. Quer ouvir a voz de Deus? Como Augusto Nicodemos diz, né? Quer ouvir a voz de Deus? Leia a Bíblia e você vai ouvir a voz de Deus. Tem olhos e não veem. Tem até o desenho do olho, aquele Deus tem o desenho ali do globo ocular, mas não consegue enxergar nada, enquanto o nosso Deus vê tudo. E é interessante que João capítulo 2, Deus conhece não só o nosso exterior, mas Ele conhece também o nosso interior. Ele olha e vê nossa face, a nossa vida, mas Ele olha também dentro de nós os nossos pensamentos e o nosso coração. Deus vê muito mais do que os ídolos criados pelas mãos dos homens. Deus enxerga tudo. Deus sabe de tudo. Ele vê o futuro, Ele vê o passado, porque para Ele passado e futuro é a mesma coisa. Como Pedro vai dizer, 1000 anos para Deus é um dia. E esse Deus que nós adoramos, Ele vê todas as coisas. Tem ouvidos e não ouvem. Ainda que aqueles ídolos tenham ali o formato da orelha, o formato do ouvido,
não conseguem ouvir nada, mas Deus ouve as nossas orações. Nós podemos falar com esse Deus, nós podemos conversar com Ele, nós podemos declarar a Ele tudo que nós estamos sentindo, os nossos sofrimentos, as nossas angústias. Ele ouve. O Salmo 34, versículo 15, até deixei separado aqui para nós lermos. Salmo 34, 15, diz assim: os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos. Ele está com os olhos atentos a tudo que você está vivendo, e os seus ouvidos estão atentos a tudo que você tem para falar. E Jesus mesmo nos ensinou a falar com Ele como Pai nosso que está no céu, a nos dirigirmos a Ele em oração. Podemos falar porque os ouvidos de Deus ouvem, diferente dos ouvidos criados pelas mãos dos homens, diferente dos ouvidos dos ídolos, que até estão lá esculpidos, mas não ouvem nada. Tem nariz e não cheiram. E aí você vai pensar assim: ah, não, mas Deus precisa cheirar? Nosso Deus não precisa. Mas essa aqui a gente chama isso na teologia de antropomorfismo, né? Antropos é homem e morfismo é dar forma, né? Deus é lógico, é como Jesus diz em João 4:24 para a mulher samaritana: Deus é espírito. Mas para que o homem entenda, ele vai então falar deste Deus que também tem olhos, também fala, também ouve. E agora algo interessante, também cheira. Gênesis capítulo 8. Gênesis 8, 21, diz que Noé, depois que saiu da arca, ele levantou um altar e ofereceu um holocausto ao Senhor. E o versículo 21 do Gênesis 8 diz: e o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio do íntimo do homem desde a sua mocidade, nem tornarei a ferir todo o vivente como fiz. Mas o texto inicia dizendo: o Senhor aspirou o suave cheiro. Deus sente cheiro, nosso Deus sente o cheiro do altar, o cheiro dos sacrifícios que eram feitos ali no altar de sacrifícios ali de Salomão. Deus sente o cheiro, como os incensos também que eram levados ali. Versículo 7: suas mãos não apalpam, mas as mãos de Deus. O livro de Esdras vai nos dizer: a boa mão de Deus estava sobre nós. E essa mesma mão de Deus que está sobre o seu povo é também a mão de Deus que disciplina e que pesa sobre os inimigos. A mão de Deus age, a mão de Deus está presente, a mão de Deus, como Jesus diz em João 10, ele diz que ninguém arrebatará da sua mão, as suas ovelhas, ninguém arrebatará da sua mão. Ou seja, as mãos de Deus são seguras, mas as mãos dos ídolos são só estáticas, estão ali esculpidas com 5 dedos, mas não fazem nada, elas não fecham, elas não seguram nada. Elas não indicam o caminho, elas não falam, elas não dão a nós nenhuma instrução, mas a mão de Deus nos guarda, trazendo segurança. A mão de Deus nos protege, a mão de Deus nos corrige quando necessário, como um pai que corrige o seu filho. A mão de Deus também nos educa, nos disciplina. A mão de Deus é uma mão atuante e presente. Interessante que ele termina dizendo: seus pés não andam
Os ídolos criados pelos homens não saem do lugar, eles ficam parados, estáticos, mas Deus anda com o seu povo. E é interessante que quando nós lemos Êxodo, o que nós vemos? Deus indo à frente do seu povo, através da coluna de fogo à noite e a nuvem de dia. E é Deus que ia à frente e o povo caminhando e seguindo para ver qual era o caminho. Deus anda, o nosso Deus anda. São como peças de decoração, né? Exatamente. Os ídolos criados pelos homens são peças de decoração, não dá para ter relacionamento com eles. Agora, uma coisa interessante que nos chama a atenção e que eu fiquei reflexivo e pensativo é que João Calvino, ao trabalhar nesse texto, ele diz algo interessante sobre os ídolos criados pelos homens, que ele diz assim: em outro grupo que não entende este Deus, ou a diferença desses deuses, e pensam que estes ídolos criados de prata e ouro são deuses e dão a eles alguma divindade ou algum poder que eles não têm, outro grupo vai falar que eles são uma expressão daquilo que eu não vejo. Ou seja, eu não posso ver Deus, então eu tenho que criar algo que transmita a mim o sentimento de um Deus. Mas Deus mesmo disse em Êxodo 20, no segundo mandamento: não farás para ti imagens de escultura. Deus deixou bem claro que o povo não precisava de amuletos, não precisava de deuses, não precisava se apegar a objetos inanimados. Mas o povo sempre cria. E como o próprio Calvino diz, nós criamos muitos deuses dentro do nosso coração, de forma que agora deuses não são só esculturas, mas deuses também viraram objetos inanimados. Às vezes os deuses nossos agora viraram pessoas muito amadas. E como nós falamos de amor ontem, né, e levei a meditação hoje sobre amor, às vezes o nosso amor por uma esposa, o amor pelo filho, o amor pelo marido, o amor pelo trabalho, o amor pela casa, o amor por um objeto, que eu tenho de muita estima, faz com que a gente acabe idolatrando estas coisas. E aí eles se tornam o nosso Deus, porque todo dia eu tenho que dar uma olhadinha para eles se está tudo bem. Todo dia eu tenho que ir lá e fazer um carinho. Todo dia, toda hora eu tenho que ficar tomando conta daquele que eu amo tanto. Então o amor vira idolatria. É interessante que no coração de Raquel, uma das esposas de Jacó, o desejo dela era ser mãe. E ela teve José. Deus abençoou. Mas ela disse para Jacó: dá-me filho, senão eu morro. Jacó não é suficiente, José não era suficiente, eu quero mais. E quando Benjamim nasceu, ela morreu, e ela não pôde amamentar Benjamim, ela não pôde ser mãe de Benjamim, porque a idolatria do coração dela era filhos. Nada pode substituir o lugar de Deus. Mateus capítulo 10, Jesus vai dizer que se nós não se amarmos mais a nossa família, se amarmos mais os nossos parentes, se amarmos mais o nosso filho, o nosso esposo, aqueles que estão ao nosso redor, mais do que ele, não somos dignos dele. Ninguém pode mudar ou trocar de lugar com Deus. Nenhum amor nosso pode ser maior do que o amor pelo nosso Deus. Agora, é tão interessante esse relacionamento com Deus, que se o nosso amor por Deus for tão grande, for maior do que qualquer outra coisa, Ele nos dá um amor gracioso para com os nossos próximos, um amor abençoador na vida dos outros. E não um amor idólatra, não um amor que substitui o lugar de Deus. Meu irmão, nós precisamos aprender a quebrar os ídolos da nossa vida.
aqueles que tomam o lugar de Deus, porque som nenhum lhe sai da garganta. Interessante que Isaías 44, Jeremias 10, Isaías 46, todos eles vão falar exatamente do que esse salmo diz: dos ídolos que tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram. Esta expressão dos versículos 4 a 8 vai ser repetida no Salmo 135, dos versículos de 15 a 18, vai falar novamente dessa parte, lembrando sempre ao povo: cuidado em fazer ídolos, cuidado, porque o versículo 8 agora traz aí uma advertência, algo muito sério: torne-se semelhante a eles os que fazem e quantos nele confiam. Diga. O pastor Nicodemus, a respeito de idolatria, de amar a Deus, ele fala que temos que amar mais a Deus que qualquer coisa, porque na eternidade nós vamos estar com Ele, nós vamos estar com nossos parentes, mas tudo que criarmos aqui vai ficar aqui. Exatamente. Agora, o relacionamento com Deus, Ele vai eternamente. Exatamente. Isso me fez raciocinar muito. E até como Jesus mesmo disse, né? Os saduceus querendo pegar Jesus ali em Mateus 19, querendo fazer uma pegadinha com Jesus sobre a questão do casamento e do divórcio, perguntaram para Jesus sobre uma hipótese, né? De a mulher morreu, o marido morreu e aquela mulher então ficou com o irmão, e aí 7 irmãos morreram. E aí na ressurreição, porque eles não acreditavam em ressurreição, eles perguntam para Jesus: na ressurreição ela vai ser mulher de quem? Já que ela casou com 7 irmãos. E Jesus falou que na ressurreição o nosso corpo não vai ser igual agora. Na ressurreição o nosso corpo vai ser igual ao dos anjos, que não se casam e não se dão em casamento. Ou seja, no céu não tem marido e mulher. Marido e mulher é uma expressão só daqui, da terra. E isso para muitas outras situações, né? Eu não vou ser mais pai de um filho, porque lá no céu agora todos seremos irmãos e filhos de um único Deus. Então essas expressões familiares para nós aqui, é a graça de Deus que nos concedeu essa oportunidade de amar e ter uma família, alguém com quem a gente relaciona, e num lugar, numa casa onde nós convivemos juntos. Mas lá no céu é outro assunto. Ou seja, lá no céu é outra vida. O nosso corpo glorificado vai ter outras vontades que aqui na terra não é possível, porque no céu é outro lugar e precisa ser diferente do que nós vivemos aqui, né? Então nós precisamos lembrar disso. Mas o versículo 8 diz assim: que torne semelhante a eles os que o fazem e quantos nele confiam. Não só aquele que executa, aquele que faz o ídolo, mas aquele que também confia nesses ídolos. Ou seja, 2 grupos de pessoas, que aqui é a advertência. Mas ele termina dizendo: quantos nele confiam. E o salmista agora vai pegar essa expressão de confiança para falar agora o que Israel confia. E dos versículos de 9 a 15, a terceira parte é esta fé, o Deus em quem confiamos. Então nós vemos aí de 1 a 3, o Deus que merece toda a honra, toda a glória, por quem Ele é, fiel, misericordioso e soberano. O Deus que é diferente do Deus criado pelos homens, do versículo de 4 a 8, que os criados pelos homens, eles não fazem nada, mas o nosso Deus faz tudo. E agora dos versículos de 9 a 15, é nesse Deus que nós confiamos, não no Deus criado pelos homens, mas no Deus que nos criou. E aí ele diz: Israel
confia no Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. A casa de Arão confia no Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. Confiam no Senhor os que o temem, o Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. Por que dos versículos de 9 a 11 essa divisão? Israel, casa de Arão e os que temem. Aqui em Israel, ele está falando do povo todo de Israel, do povo todo que ali se reunia para adorar a Deus ali em Jerusalém. A casa de Arão, no versículo 10, Arão é a descendência dos sacerdotes, dos levitas, e aqui então foi dado a eles uma herança diferente. Eles não tinham terras, e a confiança, eles tinham que confiar plenamente no Senhor. Eles eram responsáveis em fazer todo o sacrifício da casa de Deus. Eles eram responsáveis em ensinar o povo de Deus, como a gente vê no livro de Malaquias. Eles eram a tribo que Deus escolheu. Dentre as 12 tribos, Deus escolheu a tribo de Levi, que é a casa de Arão, para instruir o povo, e para fazer os sacrifícios, e para orar pelo povo, interceder pelo povo. Este era a casa de Arão, a casa dos sacerdotes. E aí ele termina dizendo no versículo 11, daqueles que confiam no Senhor. Aqui há um problema, né? Porque alguns teólogos acreditam que aqui está se falando dos estrangeiros e de outros povos pagãos que viessem a fazer parte do povo de Deus, né? Mas Calvino não entende assim. Calvino entende que no meio do povo de Deus, tem aqueles que temem ao Senhor, tem aqueles que vai levando a vida, mas tem aqueles que confiam, tem aqueles que temem. Ou seja, no meio do povo de Deus há aqueles que adoram, né? Que vêm para o culto como se fosse algo mecânico, que adoram a Deus e que cumprir minha parte. Mas no meio do povo de Deus tem aqueles que realmente temem, que sabem o significado que é o culto, que tem uma outra expressão, que leva um outro coração diferente, mais consagrado, mais temente ao Senhor. É desses que ele está falando. Ou seja, uma seleção no meio do povo de Deus, daquele grupo que realmente se entrega, daquele grupo que realmente está disposto na presença de Deus, daquele grupo que realmente faz a vontade de Deus como Ele quer. São esses os que confiam, os que temem o Senhor. Eles confiam no Senhor. Os outros, eles falam que confiam, mas logo estão correndo atrás do banco. Eles falam que confiam no Senhor, mas logo estão correndo atrás do médico. Não que tenha alguma coisa errada, mas que é uma falsa confiança. Eles falam da boca para fora que confiam em Deus, mas na hora que o calo aperta, como dizem, né? Logo está correndo, nem lembra de orar a Deus, mas logo está correndo para o remédio, logo está correndo para o médico, logo está correndo para resolver o problema no banco, um financiamento. É desse tipo de pessoa que Calvino entende que o texto está se falando, de um grupo seleto no meio de Israel. Veja que ele não está falando aqui de pessoas que estão vindo de outros povos para fazer parte de Israel. Esses podem até vir também, mas eles vão temer a Deus. Eles estão juntos, porque o Israel, como a gente vê agora no livro de Romanos com Paulo, o Israel de Deus, o Israel espiritual de Deus, não é aquele que está em Jerusalém. O Israel espiritual de Deus é a reunião de todos os que adoram o Senhor, de todos aqueles que têm fé no Senhor. E aí não tem placa de igreja, é todo mundo, é todo mundo. Então, pensar hoje nesse texto, pensar nisso e aplicar ele hoje para a nossa vida, seria a reunião de todas as igrejas juntas, a reunião de todos os líderes e pastores. Aqui a casa de Arão seria os líderes e pastores, e os que temem no meio desse grupo todo, aqueles que se achegam mais perto de Deus, aqueles que realmente temem, aqueles que dobram o joelho e têm Deus como guia da sua vida, que fazem tudo como Davi, né? Pedem para Deus: o que eu tenho que fazer, Deus?
É aqueles que acordam pela manhã e a primeira coisa que vem na mente deles é: vou orar. É desse grupo aqui que ele está falando, no terceiro grupo. Confiam no Senhor os que temem o Senhor, Ele é o seu amparo e é o seu escudo. E isso para todos eles. Israel é o seu amparo e o seu escudo, a casa de Arão, Deus é o seu amparo e o seu escudo, e para aqueles que temem ao Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. O que acontece com esses três grupos? Tanto o povo todo, como a casa de Arão, e como aqueles que temem ao Senhor. A bênção é para um grupo seleto só? Não, versículos 12 e 13, a bênção é para todos. Deus de nós se tem lembrado o Senhor, Ele nos abençoará. Abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão, e Ele abençoa os que temem o Senhor. Ele abençoa a todos, porque Ele é, como a gente viu no versículo 1, Ele é misericordioso e fiel, então Ele abençoa a todos. E aí ele conclui o versículo 13 dizendo que tanto pequenos como grandes. E aqui a ideia do salmista é lembrar que o mais humilde e o príncipe do povo, ele não faz acepção de pessoas, como Tiago diz. Deus não faz acepção de pessoas. E aí a gente pensa assim, alguns, que esquecem de ler a Bíblia toda, pensam que Deus ama mais o pobre e esquece o rico. Quando Jesus está ensinando que é difícil o rico entrar no reino de Deus, é porque o rico coloca o seu coração nas riquezas. Mas o rico que é cristão, ele não coloca o seu coração nas riquezas. E pode ter cristão rico? Pode ter cristão que é presidente, pode se tornar um presidente da república? Pode. Ele abençoa pequenos e grandes. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não ama só os pobres, Deus ama a todos. Deus não ama só as mulheres, Deus ama homens e mulheres. Deus não ama só os idosos, Deus ama crianças e idosos. Deus não ama só pela classe social, Deus ama a todos, independente se você tem 1 milhão no bolso ou 50 centavos. Deus ama a todos e por isso Ele abençoa a todos. E isso é algo maravilhoso, porque Ele abençoa como? Agora o versículo 14: o Senhor vos aumente bênçãos mais e mais sobre vós e sobre vossos filhos. Que bênção maravilhosa! A bênção não fica restrita a você. E Ele diz o que? O Senhor vos aumente. Lembra de Mateus capítulo 6, quando Jesus fala sobre a ansiedade, ali a partir do versículo 25? Não andeis ansiosos pela vossa vida, com que haveis de comer, beber ou vestir. E aí ele vai falar dos lírios do campo, ele vai falar da veste de Salomão, ele vai falar de várias situações ali, das aves do céu. E aí ele termina ali no versículo 34 dizendo: buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão o quê? Acrescentadas. E agora o salmista vem aqui e diz: o Senhor vos aumente. Não vai faltar, pelo contrário, Deus vai suprir e ainda vai dar em abundância. Quando nós vemos os milagres de Jesus, em João 6, a gente vê Jesus multiplicar pães e peixes. Tinha 5 pães e 2 peixes. Jesus multiplicou para que todo mundo fosse alimentado? Sim, mas o texto diz que sobrou. Todo mundo comeu e se fartou. Sobrou 12 cestos cheios. Ou seja, todo mundo comeu e comeu muito. Não comeu um pãozinho com um peixinho, não. Comeu o quanto podia. Ele pediu para guardar o que sobrou.
exatamente para não desperdiçar, né? A ideia da economia, de que nada que vem de Deus a gente desperdiça, a gente não pode jogar fora, né? Então, algo maravilhoso. E aqui a bênção do Senhor é o que? Deus tem tanto para nos dar, que Ele não vai dar só o necessário. Normalmente Deus, né, acrescenta, Ele aumenta. Exatamente, Salomão foi esse exemplo, né, de alguém que teve muito além do que era necessário. Exatamente, né? Isso mesmo, pediu sabedoria e Deus deu sabedoria e muito mais. Ou seja, esse muito mais que veio depois não estava no pedido, não estava na conta. E Deus providenciou a ele, né? Pena que ele não soube aproveitar tudo que Deus deu, né? E acabou se desviando do caminho ali no capítulo 11 de 1 Reis. Mas o texto diz aí que ele não só aumenta, mas também as bênçãos são estendidas aos filhos e às gerações, bênçãos mais e mais sobre vós e sobre vossos filhos. A família é abençoada, a família é assim cuidada pelo Senhor. Então ele diz, o salmista então conclui aqui no 15, nessa terceira parte: sede benditos do Senhor que fez os céus e a terra. Para lembrar o quê? De que se Ele fez os céus e a terra, nada vai nos faltar, porque Ele é criador de todas as coisas, Ele não precisa de nada disso, Ele é criador de tudo, Ele não precisa, por isso Ele nos dá. Porque nós estamos na terra e nós precisamos para viver, e Ele sustenta a nossa vida. É tão interessante que nós olhamos para tudo isso e ficamos tão preocupados, ainda continuamos ansiosos, porque o nosso coração é angustiado. Nós passamos por isso porque o nosso coração ainda precisa ser trabalhado neste Deus que abençoa, neste Deus. Mas como ele começou essa terceira parte do versículo 9? Confiança. Ou seja, aqueles que confiam serão abençoados. Um Deus em quem nós depositamos a nossa fé, teremos também retribuições deste Deus. Ele só pede o quê? Fé. Nós não vemos aqui nestes versos aquela ideia de que eu preciso fazer alguma coisa para que Deus então me retribua. Mas ele diz o quê? Eu preciso confiar nesse Deus para que Ele me retribua. O justo viverá pela fé, Paulo diz em Romanos capítulo 1. E se vivemos pela fé, se vivemos confiando nesse Deus, então Deus supre as nossas necessidades, a ponto do próprio apóstolo Paulo, no Filipenses 4, dizer: tive tudo que eu precisava, sei viver contente em toda e qualquer situação. E ele aprendeu a viver contente, tendo muito e tendo pouco, no olhar humano, sendo exaltado ou sendo humilhado, no olhar humano. Mas em tudo posso naquele que me fortalece. E ele aprendeu a viver contente. Essa é a grande dificuldade hoje do ser humano diante de Deus: aprender a viver contente com o que tem, porque a gente sempre quer mais, a gente nunca está satisfeito, né? Enquanto que se confiássemos em Deus, nós saberíamos de que não vai me faltar nada. O Senhor é meu pastor e de nada terei falta, porque Ele vai providenciar tudo. Eu sou filho dEle, Ele cuida de mim. Mas nós sempre estamos angustiados e falhamos com esta confiança neste Deus. Por isso Ele diz aí no versículo 15: sede benditos do Senhor. É um desejo do salmista para o povo, e é o desejo nosso quando nós, por exemplo, concluímos o culto e dizemos que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus vosso Pai e a comunhão do Santo Espírito de Deus esteja com toda a igreja hoje e sempre.
É isso que ele está colocando aqui: sede benditos do Senhor, sede benditos do Senhor. Dos versículos 16 a 18 agora, ele conclui o Salmo colocando aí algumas situações, agora onde este Deus, a eternidade deste Deus, os céus são os céus dos céus, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. A terra também é de Deus, mas Deus pela sua graça tem dado aos homens, para que os homens usufruam, para que os homens aproveitem, para que os homens sejam felizes nessa terra. Porque no céu, aí a história vai ser outra. No céu nós vamos ser felizes, mas agora eternamente. Agora na terra não. Olha o versículo 17: os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem a região do silêncio. Ou seja, o salmista está colocando aqui que Deus deu a terra, Deus deu a terra aos filhos dos homens, para que os homens sejam cuidados, para que os homens usufruam dessa terra, para que os homens aproveitem de tudo que Deus tem dado. Mas não se esqueça que nesta terra tem limites, nossa vida tem limites, nossa vida é limitada, e os mortos não louvam o Senhor. É lógico que ele não está medindo ou fazendo uma reflexão sobre a alma, mas ele está medindo, ou a reflexão dele aqui nesse salmo é: enquanto aqui na terra nós temos a morte, porque o próprio Deus diz que o salário do pecado é a morte. Ele não disse isso lá para Adão: se comeres do fruto, certamente morrerás. Ou seja, porque o homem errou, porque o homem falhou, porque ele não obedeceu a Deus, agora a morte está presente. E o homem não tem que lembrar disso, que enquanto a morte não chega, ele deveria louvar ao Senhor. Enquanto esse dia não chega, ele deveria louvar ao Senhor. É lógico que a alma, e o nosso espírito, quando vai para Deus, nós vamos ficar eternamente louvando ao Senhor lá. Mas ele está falando do período aqui na terra. Os mortos aqui na terra não louvam. Aqueles que estão na sepultura, está lá o silêncio. É disso que ele está falando, de que no cemitério, na onde os corpos estão enterrados, você não ouve som nenhum. E lá também não vai ter, como Eclesiastes diz, lá não tem reflexão sobre a vida, lá não tem mais projetos de vida, porque lá a vida se encerrou. Eu não faço mais planos, eu não faço mais projetos, eu não tenho mais sonhos, eu não tenho mais voz para louvar o Senhor. E aqui é para chamar a atenção de todo o povo, e eu imagino aquele coral cantando e o povo então ouvindo isso e dizendo: poxa, então eu não cheguei nessa hora ainda, então eu vou abrir meus lábios e louvar ao Senhor, porque vai chegar o dia que meus lábios não vão mais louvar. Mas ele diz o quê? Que este Deus que é eterno não vai deixar que isso aconteça. Versículo 18: nós, porém, bendiremos o Senhor desde agora e para sempre. Também o salmista não quer aqui dizer que ele vai viver eternamente para bendizer ao Senhor eternamente, para sempre. Ele sabe que ele vai morrer, porque ele já disse isso no versículo 17, que a uma hora a morte chega para todos. Mas o que ele diz aqui? Que o nome de Deus não vai deixar de ser adorado, de ser bendito, de ser exaltado, de ser reconhecido, porque Deus sempre vai levantar alguém. Diga. Quando ele fala que menos que desce a região do silêncio, é o mesmo que ele está falando? Isso, são duas frases paralelas que a gente chama de, são sinônimos, Ele está querendo dizer a mesma coisa, Então aqui quando ele fala os mortos, ou que desce a região do silêncio é a mesma ideia dos mortos, ou seja, a ideia de sepultura, tá? Aqui não, lógico, o versículo 17 não significa nada de inferno, ele não quer se referir a inferno, mas ele quer se referir ao término da vida, e que o corpo é levado para aquele lugar onde fica ali.
e que você não ouve mais o som daquela pessoa, você não vê mais aquela pessoa mexer. É um silêncio. O cemitério é o lugar do silêncio, né? É como o pessoal fala aí do ditado popular, né? A única certeza que nós temos na vida é da morte, né? E Eclesiastes vai nos ensinar no capítulo 4, né, de que o luto é a hora que a gente mais pensa, ou seja, o luto, o ambiente de morte é a hora que a gente mais pensa no quê? Na vida. É a hora que a gente mais pensa na vida, né? E é disso que ele está falando. E que Deus, no versículo 18, não vai deixar que o seu nome seja esquecido, mas sempre vai levantar alguém que continue adorando para sempre. Deus nunca vai deixar de ser adorado. Ele sempre vai levantar alguém. Aí às vezes a gente pensa, né? Algumas pessoas pensam: mas se eu sair daqui, vai deixar de parar, né? De fazer alguma coisa. Isso acontece muito com quem às vezes tem uma arrogância no coração. Às vezes pensa isso: mas se eu parar de dar o dízimo na igreja, essa igreja fecha, porque meu dízimo é o que sustenta a igreja. Se eu parar de tocar bateria, a igreja vai ficar sem baterista, porque não tem ninguém lá para tocar. Se eu sair da igreja, não tem mais ninguém para pregar. Mentira! Deus sempre levanta alguém, Deus sempre levanta outro, porque o seu nome será bendito desde agora e para sempre. Ele não vai deixar que o seu nome seja esquecido. Ele não vai deixar. Diga. Isso me faz lembrar João, ali no tempo Formosa, ele fez aquele milagre. Jesus não estava mais ali. O que tinha que fazer? Eles, exatamente, em Atos capítulo 3, né? Junto com Pedro, ali então curam. Eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou, levanta em nome de Jesus e anda, né? Agora Jesus não está mais ali, agora é com eles, exatamente, né? E um dos propósitos dos discípulos era exatamente isso: continuar o que Jesus começou, né? De levar o evangelho adiante, né? E nós hoje somos este povo de Deus, que continua levando o nome de Deus e não deixando que seu nome seja esquecido. Oi? Esse Deus que os católicos adoram é o mesmo que está na Bíblia. Não sei outra coisa. Porque fala de Moloque, Mamon, não é outro. Esses são os deuses ídolos. Isso é idolatria. Moloque, isso, Mamon, Baal, todos esses nomes que nós temos na Bíblia, Astarate, esses deuses todos que aparecem na Bíblia são estátuas. Mas todos são parecidos, Fátima, Michel, o mesmo nome, não. Tudo a mesma coisa, só mudou de nome. Mas eles não sabem o que é hoje mistura. Os padres não sabem o que é. Sabe? Não dá para entender. Sabe, só que... Oi? Oi? Interpretação, né? E a interpretação que eles têm difere da interpretação que... Sim, porque eles colocam a tradição acima das escrituras. Então a tradição é mais importante do que está escrito. E aí então começa a ter as distorções, né? Por isso que a Igreja Católica se desviou da palavra de Deus. Exatamente porque colocou a tradição acima do que está escrito. Porque se eles seguissem o que está escrito, nunca eles iam deixar entrar ídolos. Que começou a entrar na igreja no ano 400, 600, né, depois de Cristo, começou a aparecer as imagens dentro da igreja. Estaríamos todos lá. Oi? Estaríamos todos lá. Exatamente. Se não houvesse a reforma em 1517, todos nós estaríamos lá também, fazendo a mesma coisa. E graças a Deus ele levantou um Lutero que falou: não, olhou para os textos bíblicos e falou: isso aqui está errado. Mas se eles não Lutero. Uma pessoa que difere, não acredita e consegue se propagar, nem... Exatamente, Lutero nunca pensou em
quebrar a igreja, rachar a igreja. Ele não queria isso. Ele não queria criar uma segunda igreja. Não era essa a intenção. Ele queria que a igreja voltasse para a Bíblia. Ele queria que a igreja lesse a Bíblia e observasse quanta coisa errada estava acontecendo, e que eles voltassem e praticassem o que está na Bíblia. Ou seja, ele queria dar uma geral na igreja, só que a igreja não quis. Na verdade não é nem a igreja que não quis, foram os padres e os papas que não quiseram, né? E aí então ele teve que fugir, né? Mas aí quando isso começou a acontecer, começou a se levantar vários outros em cada lugar, na Inglaterra, na Suíça, né? Então com Calvino, depois com Zwinglio em outro lugar, com Henrique no outro lugar, e em cada lugar começou a homens observarem a palavra de Deus e verificarem que, poxa, está errado. E aí começou a divisão, igreja católica e igreja protestante. Em 1517 começou esse negócio, e agora tem um povo que é voltado para a palavra e quer fazer exatamente o que Deus ordena, e tem um povo que quer a tradição. Aí eu não sei, salvação só a Deus. Sim, a salvação pertence a Deus, a gente não sabe. Deus não revelou para nós quem são os salvos, né? Então a gente não pode dizer se eles foram salvos ou não, né? Porque é uma questão que cabe só a Deus fazer. A gente espera que sim. Exatamente, isso aí é tudo não tem sentido e não teve efeito nenhum. Não teve efeito nenhum. O padre falava, ele estava na realidade, porque ele sabia e não ensinou. Exatamente, né? O que estava acontecendo também no tempo de Lutero, quando aconteceu a reforma, é que as indulgências, que eram o que o povo entregava na igreja, eles estavam pegando muito do povo, porque tinha muito padre sem conhecimento nenhum entrando dentro da igreja. Ou seja, muita gente querendo ser padre só para ganhar dinheiro. Diferente de hoje ou não? Não mudou nada, né? Continua a mesma coisa, só mudou de nome. Qualquer semelhança é mera coincidência, exatamente, né? E as indulgências então o povo era forçado a dar ali ouro e prata para a igreja, né? Era difícil, era triste, o povo sofreu muito naquele tempo, né? E Deus levantou Lutero exatamente para trazer o povo de volta às Escrituras. Alguns entenderam, mas nem todos, né? Infelizmente aceitaram, porque Lutero começou a ser perseguido. E quem queria ser perseguido? Porque a igreja católica começou agora a perseguir a igreja reformada, né? Então teve um problema de perseguição ali também, né? E quem queria ser perseguido? O povo tinha medo. Deixa eu perguntar, a gente estava falou de Deus, né? Que ele é todo o poder dele, ele sabe de tudo, ele conhece tudo, ele vê tudo ele pode, tudo ele faz, tudo acontece de acordo com a vontade dele. Já está conversando sobre isso uma vez, às vezes fica assim, até o coração do homem, ele endurece o coração do homem, daqueles que ele não é desses salvos, ele é quebrando o coração daqueles que Deus que faz tudo isso. Também, ele, o mesmo Deus que endurece o coração é o mesmo Deus que também amolece, né? Porque ele diz lá em Êxodo 13:4, ele falando para Moisés, né? Eu vou te enviar para você libertar meu povo, e eu endurecerei o coração de Faraó, né? Mas nós não sabemos como Deus faz isso, que ao mesmo tempo que ele endurece, ele também coloca a responsabilidade no homem, de que o homem que provocou isso, né? O homem é responsável pelas suas ações. Não sabemos. É outra coisa, é outra
situação, como Deuteronômio 29 diz: as coisas reveladas são do homem, as que não foram reveladas são de Deus. Ou seja, como Deus faz isso, de ser soberano e agir no coração do homem, de quebrantar um coração, mas endurecer o outro, e ao mesmo tempo o homem ainda é responsável pelas suas ações. Sabemos como isso se dá, né, no agir de Deus na vida do homem, mas que ele faz e deixa na palavra, deixa claro que o homem é responsável pelas suas ações. Isso também nós vemos, né? A palavra diz que Deus é amor. Se ele não fosse Deus amor, ele estava com raio, ele uma cerca, ele carrega suave, ele estava tentando. Deus é amor, como 1 João 4 diz. Deus é amor, ele não tem amor só, mas ele é a própria essência do amor, né? Mas ao mesmo tempo que ele é amor, ele também é juiz, ele é justo, né? Ou seja, ele não aceita pecado, ele não aceita maldade, ele não aceita isso. Então, ao mesmo tempo que ele é amor, ele também tem ira, ele se revolta com quem se rebela contra ele. Ele não vai salvar a todos, e isso é muito claro nas Escrituras, né? E aí depende né? Aí entra a questão da responsabilidade do homem, né? Aonde ele vai então se rebelar contra Deus. Caim se rebelou contra Deus, Abel não, né? Abel deu o sacrifício dele. Esaú era o primogênito, mas rejeitou a primogenitura, e Jacó, mesmo tendo usurpado, mesmo tendo roubado, foi o que Deus escolheu. Vai entender Deus, né? É aquilo que Paulo falou em Romanos 11: quem conheceu a mente de Deus para ele agir, para ele fazer como ele faz, como ele quer? Davi, o homem segundo o coração de Deus. Mas um homem que matou, um homem que adulterou, um homem que não cuidou bem dos filhos. Exatamente. Mas um homem que escreveu muitos salmos, que era zeloso, que sabia se arrepender. É isso que é segundo o coração de Deus. É um homem que sabe se arrepender dos seus pecados. Sim. Diferente de Saul, que só queria fazer o mal, né? Que a soberba tomou conta do seu coração, e que ele queria ser sacerdote, ele queria ser tudo. E ele fez sacrifício quando não era responsabilidade dele, era de Samuel. Se não me falha a memória agora, a primeira ordem de Deus para Saul já errou. Já errou. Exatamente. E aí, por último, o pior de tudo, consultou a necromante. Aí foi o fim da vida, né? Porque isso está lá no capítulo 28, no capítulo 30 de 1 Samuel, ele morre. Né? Ele tira a própria vida, se suicida, né? Porque ele está vendo a derrota do seu povo, ele não consegue ver tudo aquilo e se mata. Então, e Deus já tinha rejeitado ele. 40 anos de sofrimento, 40 anos de dificuldades. O povo de Israel passou por um líder que não sabia obedecer a Deus. E aí entra Davi. Davi foi uma bênção. Poxa, aí a gente para e pensar, poxa, aceita Deus, sofrimento, né? Pois é. Aceita Deus, ele é o Deus, ele é o homem, o rei que foi ungido, mas poxa, aceita Deus. A grande questão é que, assim, começamos o Salmo aqui 115 dizendo: não a nós, mas o homem diz: é a nós. O homem quer se colocar no lugar de Deus. O homem não quer reconhecer Deus. E por isso o que Deus faz? Romanos capítulo 1: Deus os entregou às paixões deles. Aí eu lembro do que Deus falou, Jesus falou para Paulo: duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. É o que Saul fez. Exatamente. É dar murro em ponto de faca. O que é dar murro em ponto de faca? Recalcitrar contra os aguilhões.
né? Quem que vai sair machucado? Quem dá murro em ponto de faca? Quem está dando murro vai sair machucado, porque não reconhece que Deus é muito maior do que ele. Ou seja, qual seria a atitude mais sensata e mais sábia? Se render a esse Deus. Mas as pessoas não querem se render a esse Deus. Essa é a questão. Paulo caiu no cavalo e aceitou. Olha que interessante, né? Você lembrou agora de Paulo. Paulo, Deus, um homem que estava ali sedento por sangue de crente, né? Queria matar crente ali no capítulo 9. E Deus converteu seu coração. Deus transformou ele. No capítulo 12, Deus matou Herodes com vermes. Por que Deus também não converteu o coração de Herodes? Um Deus converteu, o outro não. Deus matou. Ele sabe. Ele sabe. Ele conhece. Deus falou para Ananias, o Senhor vai ser Paulo, não vai ser Deus. Veja que Ananias até discutiu com Deus, né? Ele foi bem polido, né? Para ser bom discutir com Deus, ele vai fazer que nem fez com o pai de João Batista, deixar ele dúvida. Não, esse é quase escolhido para levar a. Não tinha propósito. Exatamente. Não tinha um caminho a ser. Deus escolheu, como Jesus mesmo fala para Ananias ali no versículo 15 de Atos 9, né? Eu escolhi ele como ele para mim é um vaso escolhido, ele vai fazer o que eu quero, e ele fez exatamente o que Deus quis, né? Mas ao mesmo tempo, no capítulo 12, Herodes ele mata com vermes. Os dois eram perversos, mas um ele salvou, o outro não. Os dois eram ladrões na cruz ali, os dois eram ladrões. Um foi salvo, o outro não. Qual que foi a fala do outro ladrão? Né? Uma fala arrogante, uma fala prepotente, né? Se tu és o Filho de Deus, salva-te e a nós também. Os homens são assim. Em vez de reconhecer a graça de Deus, em vez de reconhecer a sua miséria, em vez de reconhecer a sua pequenez diante de Deus, eles querem ser Deus, e aí quer lutar com Deus, fica brincando de ser Deus, e aí Deus conhece o coração, e por isso Deus então age. Exatamente. Amém. Toda a glória seja dada a Deus, não a nós, mas só ao Senhor toda a glória. Não dá como a gente brigar com este Deus. Ele é o nosso Deus. Amém.